Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro, Deus abençoe. No capítulo 22 de Números até o 25, aparece a história de um homem chamado Balaão. Quando Israel saiu do Egito, eles vinham com muita força. Não por eles mesmos, né, porque eles estavam cansados, mas o Deus que estava no meio deles estava dando muitas vitórias para eles. Aí chegou a certo ponto que o Balaque, quando ouviu falar sobre Israel, ele se apavorou, e com ele mais uns 4 reis se apavoraram sobre Israel. E ele ficou sabendo que Balaão, quando ele amaldiçoava, a maldição vinha sobre quem ele tinha amaldiçoado e dava certo. Ele tinha quase que nenhum poder de amaldiçoar e de abençoar. Então Balaque reuniu alguns príncipes e mandou lá na casa de Balaão e disse: Rapaz, vem depressa, vem amaldiçoar um povo aqui que saiu do Egito, rapaz, eles estão vindo lambendo a terra. Por onde eles passam, parece uns gafanhotos. Os homens são perigosos. E o Balaão disse: Espera aí, eu vou fazer uma oração aqui, vou ver se Deus concorda com isso. Aí Deus disse para ele: Olha, Balaão, aquele povo que está vindo do Egito, ele é meu povo. Ele não pode ser amaldiçoado. Aquele povo é abençoado. Eles são os descendentes de Abraão, o meu amigo. E o Balaão chegou e disse: Olha, diga lá para o Balaque que eu não posso ir. Deus não permitiu. Muito bem. Tudo bem, até aí. Ele usou uns termos assim muito agressivos, porque Deus não disse isso. Mas ele quis justificar porque não pôde atender o rei. Aí o rei, subsequentemente, reuniu autoridades maiores, mais de alta patência, do alto comando, por assim dizer, e enviou a Balaão como aquela, não tem aquelas malas de talento, muito dinheiro, aquelas moedas de ouro que chega brilhava, prata, e chegou lá e disse: Balaão, vem depressa. Balaque quer que você venha depressa amaldiçoar aquele povo. E o Balaão disse: Espera aí, eu vou fazer uma oração para ver o que Deus diz. Aí aparece Deus dizendo: Você pode ir, Balaão. O Balaão estava tão cheio da ganância que Deus viu que não tinha ali como dizer não para ele. Ele ia entrar em ruína por causa do dinheiro, porque Deus já havia dito para ele: Rapaz, esse povo é abençoado, ele não pode ser amaldiçoado. O Balaão está tão cheio, sabe, de ganância para enriquecer fácil, amaldiçoando os outros para se dar bem. Rapaz, que situação, né, meu irmão? Né, minha irmã? Não é mesmo, estrangeiro? Para que amaldiçoar os outros para vencer na vida? Isso não parece razoável. Pois bem, mas vamos seguir adiante. Então, ele amontou em cima de uma jumenta e foi andando rumo a Balaque. No meio da estrada, a jumenta deitou, porque ela tinha visto o anjo de Deus com a espada na mão. Era para passar no pescoço do Balaão e ela foi e deitou para poupar o dono dela. E sabe o que ele fez? Ele pegou uma vara e espancou a jumenta. Aí ela levantou, ele montou de novo e deu as esporas nela e ela começou a andar mais na frente. Ela ia para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e ele espancou ela de novo. Furioso, ele queria chegar logo, era para amaldiçoar o povo. E ele espancou de novo, e ela levantou e foi andando na espora nela, embora, e quando chegou entre duas pedras, ele encarcou, a jumenta encarcou o pé dele, encarcou, diga-se, pressionou, comprimiu, qualquer outro termo que você tiver por aí, foi isso que aconteceu. Ela empurrou o pé dele na rocha. Eu acho que ele deve ter dado um grito, e ele espancou ela de novo, até que Deus falou:
para que a jumenta dissesse a Balaão: o que foi que eu te fiz? Desde o começo eu nunca te fiz nada, e por que tu está me espancando? Aí Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Deus com a espada. Eu acho que ele estava aqui, escorrendo aqui de raiva para matar o profeta. Sabe por quê? Ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ele está escorrendo aqui de raiva. O anjo de Deus. Ah, meus irmãos. O anjo de Deus, Balaão, até tua jumenta está me vendo e tu, cego pela ganância. Aí ele diz, pois então eu vou voltar. Ele disse, não, pode ir. E Balaão tentou várias vezes amaldiçoar o povo. Chega ao ponto que ele não conseguiu, ele convertia em bênção. Chegou um tempo que tinha só uma quantidade mínima, aqueles mais cansados, que não conseguiram acompanhar as caravanas. Estava lá no fim do arraial. Aí o Balaque disse, olha, não tem aqueles pouquinhos lá que não vão para o culto? Aqueles que só vão só de domingo em domingo? Aqueles lá, ó. Pois é. Amaldiçoa eles. Aí você acha que Deus permitiu? Não. Todos são de Deus. Deus não permite maldição sobre nenhum. E ele tentou e não conseguiu. No capítulo 31, verso 8. Os israelitas entraram naquelas terras e encontraram quem? Balaão. Você acha que eles hesitaram? Não, bora matar o bichinho, não. Não, quem foi que disse? Ele passou a espada em Balaão e matou ele. Israel é um povo abençoado, porque Abraão andou com Deus. Abraão fez a vontade de Deus e Deus fez uma aliança de circuncisão com ele. Fez uma aliança com ele, com Isaac, com Jacó. Ninguém vence este povo, não por eles mesmos, mas pelo Deus que eles servem, pela aliança firmada com Abraão. Como ele disse, é meu amigo. Isso é uma coisa fantástica. Alianças feitas. Por isso, meu irmão, minha irmã, a você estrangeiro, nunca esqueça, ninguém amaldiçoa o povo de Deus, porque Deus é que abençoou. Lembra disso. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Ninguém poderá lhe amaldiçoar, porque Deus é com o seu povo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te dê muita bênção. Em nome do Senhor Jesus.